E aí, pessoal, beleza? Vamos falar sobre o nosso falar? Porque tem palavras que nós usamos em contextos errados que elas podem até machucar os outros, e tem palavras que nós usamos que pode até ajudar outras pessoas. Então vamos falar sobre isso hoje? Sejam muito bem-vindos aqui ao Our Life, o nosso canal, e nós criamos esse canal com o intuito de ensinar vocês tudo aquilo que nós temos aprendido. E hoje nós vamos aprender sobre o nosso falar. Provérbios capítulo 12, versículo 18 diz assim: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Nós vemos 4 coisas aqui nesse texto. Primeiro, nós vemos aquele que fala sem refletir. Por isso que a palavra que ele fala muitas vezes vai machucar. Ele fala sem refletir, ele fala sem pensar. Às vezes num contexto de pressão, às vezes num contexto de discussão, em coisas assim, as pessoas falam por falar. E esse falar por falar pode muitas vezes ofender o outro. Não era a intenção, talvez, nada disso, mas ele traz uma ferida. Às vezes até mesmo num contexto de brincadeira. Vou fazer uma brincadeira com outro. Ou eu acho que está sendo brincadeira, mas aquilo que eu falei está ofendendo outra pessoa, está magoando outra pessoa. Nessas situações, que parece que a gente fala sem pensar, a gente pode ferir o outro com as nossas palavras. A gente não fere muitas vezes com um tapa no rosto, a gente não fere falando um palavrão para alguém, mas aquilo que a gente fala de uma forma impensada pode ofender o outro. E com isso vem a segunda parte, que fere como espada. Então as palavras que a gente fala no momento impensado ali, que a gente não refletiu sobre aquilo, ela pode ferir mais que uma espada, mais que um corte, mais que uma ferida física. Já imaginou isso? Uma palavra, algo que a gente faz, ferir o outro mais do que um corte, mais do que uma espada. E são coisas que a gente fala sem refletir. E você pode ser bênção na vida de alguém neste momento se inscrevendo nesse canal, que aqui nesse canal nós ensinamos sobre vários assuntos, todas coisas que nós temos aprendido aqui, nós queremos de alguma forma transmitir e ensinar para vocês. Então considere aqui se inscrever nesse canal, comentar, dar um like, isso ajuda muito a gente. E agora nós vamos para o contrário de tudo aquilo que a gente falou nos 2 primeiros pontos. Agora nós vamos falar do terceiro, que é a língua dos sábios. Ou seja, é sabedoria na hora de falar. É o pensar, é o refletir quando estivermos falando alguma coisa. Eu falei ali no começo, em tom de brincadeira, em situações de pressão, ou até mesmo em discussões, que infelizmente é inevitável acontecer isso. E que é difícil naquele momento a gente refletir sobre o que vai falar. Mas a língua sábia, nesse caso aqui, a sabedoria no falar é isso, a gente vai refletir. A gente vai aprender de Deus a lidar com todas essas situações. É isso nós sermos sábios na hora de conversar. A gente não vai, por exemplo, falar para o nosso filho, por exemplo, você é um inútil. Aqui eu não falei um palavrão, mas aqui ao falar você é um inútil para um filho, a gente está falando que ele não vai servir para nada, a gente está falando que o nosso filho é um inútil ou algo assim. Ou a gente falar para o nosso cônjuge, falar para o nosso amigo em tom de brincadeira, falar algo assim, algo pejorativo. A gente está sendo sábio nesse ponto? Claro que não. Então a sabedoria é isso. É nos momentos de dificuldade que a gente tiver, a gente refletir sobre as coisas que vai falar. E a quarta coisa que nós aprendemos aqui é que essa palavra sábia, ela traz cura. Já imaginou? Assim como a gente, com uma palavra impensada, pode ferir outras pessoas, uma palavra, no momento certo, ela pode trazer cura para uma pessoa. Já imaginou, por exemplo, uma pessoa que está completamente desanimada com alguma coisa, e você tem uma palavra que veio de Deus para o teu coração para você falar para aquela pessoa, e essa palavra anima novamente aquela pessoa que estava completamente desanimada. Essa palavra traz ânimo. Imagina, agora essa pessoa está animada novamente, está motivada novamente. Uma palavra na hora certa faz muita diferença. Tem até um outro provérbio que diz assim: como é bom a palavra na hora certa, no tempo certo. Tem outro texto em Tiago que diz assim, que da mesma boca procede bênção e maldição, e não convém que isso aconteça. O que nós devemos fazer? As nossas palavras devem ser palavras de bênção. Você abençoar a vida de alguém. Você falar, por exemplo, às vezes você falar, você vai conseguir, continua firme, para nós não parece nada, mas talvez para alguém que está ouvindo pode fazer muita diferença. Então que a gente cuide com as nossas palavras, tanto no sentido de que a gente deve cuidar para que as nossas palavras não venham ferir ninguém, mas ao contrário, que a gente tenha a nossa palavra para animar outras pessoas, fortalecer os outros, enfim, palavras que vão abençoar os outros. No nosso ambiente de família, palavras que vai fortalecer a nossa família, que vai manter
a união, palavras entre os amigos, palavras de incentivo, até mesmo as brincadeiras, enfim, que a gente faz, mas que seja algo sadio, em que a gente não vai diminuir o outro, que não vai, às vezes, fazer uma pessoa até desistir do sonho dela por coisa que a gente falou de uma forma impensada, que a gente seja sábio naquilo que a gente vai falar. Nós aprendemos aqui então sobre o nosso falar, como nós devemos proceder quando falamos com alguém. Eu vou deixar aqui em cima um vídeo que seria a regra de ouro, que é que tudo aquilo que você quer que façam para você, você deve fazer para os outros. E aqui embaixo tem um vídeo onde diz que o seu sim deve ser sim e o seu não deve ser não. Vamos aprender então o que é isso. Vou deixar esses vídeos para vocês assistirem, espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe a vida de vocês e até mais.